Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. É com muita alegria que recebemos a todos. E também damos as nossas boas-vindas aos nossos internautas que nos acompanham todas as quintas-feiras no Instagram, no Face, no YouTube, e que nos alegram e nos prestigiam, muitas vezes de tão longe, de outros estados, se não de outros países, como temos companheiros que de vez em quando nos passam, nos falam que estão lá pela Europa da vida. Sejam todos bem-vindos à nossa simples reunião, quando falamos um pouco do Evangelho de Jesus, quando falamos um pouco de Jesus, como hoje, por excelência. Então eu convido a todos vocês que estejam aqui de corpo e de mente, para que realmente possamos absorver esse conteúdo não só teórico, mas também energético, fluídico. Aqueles que também estão distantes estejam nos acompanhando também espiritualmente. Essa é uma hora, além de prazerosa, muito, muito produtiva para a nossa dinâmica psicológica, espiritual, na nossa semana. Porque a gente passa o dia inteiro lutando, correndo atrás, a semana inteira lutando, correndo atrás das coisas da vida, do mundo, e que são importantes também, que nos dão a sustentação, que nos dão equilíbrio, também psicológico, nos permitindo as relações importantes, as conquistas importantes, a dinâmica do mundo, do qual nós fazemos parte e que auxiliamos de uma forma uns aos outros a crescermos de mãos dadas, aprendendo uns com os outros sobre as nossas dificuldades, sobre as dificuldades do outro. Então, tudo isso é importante. Mas essa hora, por excelência, em que nos encontramos aqui, é por demais importante. Então é por isso que a gente convida sempre que pode, lembrando dessa hora diferenciada do nosso dia, da nossa semana. Eu sei que não é fácil a gente se abstrair das coisas outras, mas nessa hora é importante que a gente esqueça um pouco a problemática da família, do trabalho, das relações, da sociedade, e nos demos a nós mesmos um tempinho, um relax, para que então possamos absorver de fato, como eu falei, não só essa teoria que nos é passada, mas também essa energização importante, essa interação com a dimensão espiritual, porque sabemos que os benfeitores estão aqui, nessa hora, nos auxiliando de várias formas, inclusive auxiliando aqueles irmãozinhos que comungam conosco o dia a dia, a caminhada, e que muitas vezes não são os que nos desejam, pelo menos por enquanto, o melhor para nós. Então esses companheiros podem com certeza aqui serem acolhidos carinhosamente, encaminhados, libertados, socorridos, amparados, bem como a nós mesmos. Então eu convido a todos que nos reunamos nessa hora e nesse local e peçamos a Jesus que nos abençoe na sua proteção, na sua paz, a fim de que tenhamos estes breves instantes bem aproveitados e sob a sua misericórdia. Que assim seja. Do menos ao mais.
A fraqueza é o início da força. A dúvida é a busca da fé. A queda é a causa do levantar-se. A indecisão é a porta da resolução. A ignorância é o primeiro degrau do saber. A curiosidade é o pórtico do aprendizado. A revolta é o motivo da futura resignação. O egoísmo é o passo inicial do amor. O orgulho é a ladeira que desce até a humanidade. A sensualidade é o aprendizado do amor universal. A noite é a matriz donde desce o dia. O sofrimento do enfermo é o princípio da esperança da cura. A montanha eleva-se a partir da planície. A virtude nasce de um vício corrigido. A bonança chega após a procela. A primavera promana do inverno. O sol aparece depois da escuridão. O repouso é mais sentido após a estafa. A saciedade é o apaziguamento da fome. O sono é o mais reparador quando o dia foi trabalhoso. O silêncio descansa mais depois do barulho. O encontro do ser amado é mais alegre após a saudade da ausência. Em tudo encontramos a lei dos contrários, fazendo surgir o bom do mal, o claro do escuro, pois em toda subida há uma transição obrigatória. Nessa transição é que se encontra o segredo da vitória. Se soubermos caminhar com segurança, sem escorregões, teremos atingido em pouco tempo o ponto almejado. Cuidemos então para que a rota não se transforme em derrota. Abramos os olhos para que o caminho não se torne precipício. Rumo acima, subindo sempre, sempre avante. Olhemos para a meta, não para o início da caminhada. Se agora estamos no crepúsculo matutino, por que recordar-nos da noite ao invés de abençoar o dia que surge? Se a estiagem começa, por que revivermos a tempestade em vez de aguardar o sol que se pronuncia? Se nos encontramos no meio da encosta, por que chorar pelo paú, ao invés de sorrir para o pico altaneiro? Se começarmos a caminhada na senda virtuosa, iluminada de conhecimento, não olhemos mais para o lodo, mas nas trevas da ignorância. Lembremo-nos e subamos para a luz, com amor no coração. Então aí está a mensagem do Pastorino, nos dando uma ideia de que tudo tem um dictímio, um lado e o outro, de uma forma ou de outra, e que todas as duas são aproveitáveis. Até mesmo no erro, nós estaremos evoluindo. Tudo bem que estaremos dando uma volta enorme, mas estaremos evoluindo, porque o erro faz parte do aprendizado. Agora, quando nós começamos a nos iluminar, nós vamos diminuindo os erros e aumentando os acertos. Aí, devagarzinho, nós vamos nos libertando, porque é da lei que quanto mais evoluídos, mais libertos nós estejamos. Quanto mais involuídos, ou seja, mais atrasados, menos liberdade teremos. Isso é uma lei da nossa própria sociedade. Uma pessoa que não consegue estar em equilíbrio, mal ele pode estar solto. Quantos estão por aí nas cadeias porque não conseguem viver
em equilíbrio. Ele tem que lesar o outro, ele tem que prejudicar o outro e até mesmo assassinar o outro. Então, ele não pode estar em liberdade. E assim é na vida do espírito. Conforme nós vamos evoluindo, nós nos tornamos mais plenos de liberdade. E isso nos faculta, então, compreender melhor o outro lado, que talvez é o lado difícil, o lado escuro, o lado mais trabalhoso. Vejam bem, vou citar aqui o exemplo do Chico. Quem pensa que o Chico Xavier, que foi um dos grandes iluminados do século XX, que pousou aqui na Terra, teve uma vida fácil, se engana. Talvez uma das reencarnações que nós podemos conhecer por aí das mais difíceis. Logo na manhã da sua vida, ele ficou órfão, né? E depois tocou os seus dias sempre com as maiores dificuldades de entendimento dos outros para com ele, muitas enfermidades, e nos deu o exemplo maior de resignação, de compreensão das dificuldades, de compreensão das limitações. E muitas vezes a gente reclama de tão pouco que nos acontece. Como ontem alguém me dizia, de uma outra pessoa, né? Uma mãe contava para mim de um filho dela, que ela estava muito triste porque chegava no fim do dia e o filho estava mal-humorado. Estava triste porque naquele dia ele não tinha ganhado muito dinheiro. Naquele dia ele foi infeliz porque ele precisava ter ganhado mais dinheiro. E ela estava muito triste com aquilo porque no fim do dia ele devia de agradecer a Deus por estar ali, por ter mais um dia de luta, por talvez não ter ganhado muito dinheiro nos seus negócios, mas estava ali, saudável, altivo, para que no próximo dia ele pudesse então levantar e continuar a sua luta. Então que seja, já que o foco seria o material, então que seja o material o mais saudável possível, o mais pacificado possível, e não em sofrimento, porque nós podemos ter a nossa labuta material, importante para todos nós, de uma forma saudável ou de uma forma sofrida, reclamando da vida ou se contentando e valorizando aquilo que temos nas nossas mãos. E assim, na consequência psicológica mais equilibrada e também por consequência na nossa pacificação espiritual, no nosso clareamento das coisas e na nossa iluminação. Muito bem, fica aqui essa pequena lição do livro Sugestões Oportunas do Carlos Torres Pastorino. E eu queria dizer da nossa alegria hoje de termos a visita da nossa irmã Maria Jussara, que vem lá do Paraná. Ela é fundadora de uma casa espírita lá em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, quase na divisa do Paraguai. E hoje ela vem nos agraciar com a sua fala, trazendo essa fala versando sobre Jesus. Jussara, seja bem-vinda. Ela é trabalhadora da Casa Espírita Allan Kardec, da Sociedade Espírita Allan Kardec, em Marechal Cândido Rondon, e muito raramente está por aqui. Vamos aproveitar ela enquanto está por aqui. Obrigado a todos. Fica à vontade, Jussara. Obrigada. Vamos ver se eu acerto aqui usar esse microfone, né? Porque nós estamos muito acostumadas, mas se não estiverem ouvindo, por favor, vocês me falam. O Cláudio falou que nós fundamos uma casa espírita em Marechal Cândido Rondon, sim. Fomos 5 mulheres que são espíritas e nos juntamos e resolvemos abrir aquela casa lá naquela cidade. Encontramos uma dificuldade enorme, porque uma cidade totalmente de religião luterana, e tivemos bastante empecilhos
e preconceitos, mas vencemos. Hoje a nossa casa normalmente está repleta de queridos irmãos. E esqueci de dizer a vocês boa noite. Que bom estar aqui com vocês. E também, não esquecendo de dizer que eu fui fundadora desta casa aqui também, né, Cláudia? Da União Espírita Redenção, lá pelos idos de 1981, não é? Éramos nós aqui lutadores dentro dessa doutrina e nos juntamos e, na verdade, era o Cláudio que fazia palestra, eu que fazia palestra, o Cláudio que fazia palestra. Era um e outro. Mas sempre foi muito bom, porque hoje aqui, olha, que maravilha, não é? Com esta casa maravilhosa. Que bom. Então, na quinta-feira passada, que nós estivemos aqui, estávamos com toda a nossa família, né, que a metade já foi embora, e eu acabei ficando aqui na Redenção, que eu gosto tanto. E sentada lá, eu fiquei a observar aquela imagem de Jesus que está colocada lá. E fui me emocionando, olhando para aquele rosto meigo, desses braços abertos, e que parecia que estava me chamando, nos chamando. E eu fui sentindo assim uma paz tão grande. E realmente, se vocês olharem para aquela imagem, que não é uma fotografia, né? Porque nós não temos fotos de Jesus. Ninguém tirou uma foto dele lá nos idos, né? De 2000 e tantos anos atrás. Mas essa descrição que os Espíritos nos trazem, então, foram feitas gravuras de acordo com o nosso entendimento de como ele seria. E esse ser maravilhoso que está ali, de braços abertos a nos acolher, a nos amparar, e nesta figura dizendo, venham a mim todos vocês. E por isso que pelo respeito que nós temos e pelo que nós sabemos sobre ele, que aprendemos desde a nossa infância, do amor deste Jesus, que é o nosso irmão, né? Nós devemos ter por ele um amor imorredouro, uma fé imorredoura, e saber que ele está sempre ao nosso lado, a nos atender, nos cuidar. E até lembrando, hoje, quando eu estava lendo, de um exemplo que eu vou falar a vocês da nossa mãe, Cláudio. Porque ela tem tanta fé em Jesus, ela tem uma credibilidade tão grande nele, que a gente, às vezes, acompanha as orações fervorosas que ela faz a ele, que emociona a nós, por ela demonstrar o tanto que ela ama e crê nesse Jesus maravilhoso. E até, inclusive, minhas filhas, às vezes, ou até nós, quando precisam de uma coisa, de uma necessidade espiritual, ligam para ela e falam, vó, reza por mim aí para Jesus, intercede a Jesus, porque nós sabemos que a sua oração é muito forte e ele atende. Então, isso é um exemplo tão lindo, né, de uma pessoa que acredita realmente nessa proteção maravilhosa que Jesus, desde lá, nos dizia que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. Então, por isso, eu trouxe para podermos falar dele, falar sobre ele, desse Jesus, o ser espiritual, para nós vermos ele com essa claridade de ser espiritual. O que nós aprendemos sobre Jesus desde pequeninos? Muitos aqui de nós, talvez, vieram de outras religiões, né? Acabaram entrando aqui na Casa Espírita e vendo que essa doutrina é maravilhosa também, não é?
que nos traz tantas coisas boas, tantos esclarecimentos, mas muitas das religiões, elas cultuam o Jesus crucificado, né? Até tem nas paredes, no altar, aquela imagem, às vezes, grandiosa, que toma a parede inteira, daquele Jesus de braços abertos e crucificado num semblante tão triste, não é? Que, às vezes, olhando para ele, dá vontade de chorar. É isso que nós aprendemos sobre Jesus. E por isso que nós o encerramos para sempre naquela cruz. Quando pensamos em Jesus, o que vem a imagem para nós? Ah, aquele crucifixo. É o que vem naturalmente para nós, né? E nós olhamos para aquela cruz, vendo ele crucificado, e achamos que ele está lá, preso naquela cruz. E não é verdade? Ele não está lá, naquela cruz. E aí, ele, como um espírito evoluído, ele é um co-criador com Deus na criação dos mundos. Jamais ele ficaria inativo, preso numa cruz. Está sempre em trabalho no auxílio ao Pai, nos cuidados do universo. Porque ele é um ser iluminadíssimo. Ele é um ser que chegou ao patamar de ser Cristo. Não é só Jesus que é Cristo. Existem muitos espíritos evoluidíssimos que estão no patamar crístico, que aí então nós chamamos Cristos. E Jesus é um Cristo. Então, ele é, como Haroldo Dutra diz, né? Muito bem dito nas lives que ele faz, ele é um co-criador com Deus, coisa que nós um dia, quando estivermos neste patamar, porque nós chegaremos lá, pode demorar muito mesmo, mas nós chegaremos lá, poderemos ser igual a Jesus, nesse auxílio com Deus, no cuidado, na criação das coisas do universo. Quando nós olhamos para cima, para o alto, nós vemos as constelações, o macrocosmo, né? Quantos de nós que não gosta lá de olhar para o céu para ver as estrelas? E essa imensidão nos faz viajar no nosso pensamento além da nossa imaginação. E aí nós vamos pensando, nossa, mas nós estamos aqui embaixo. Para nós é embaixo, né? E existem tantas estrelas, tantos mundos. Que maravilhoso que é isto, a criação de Deus. E nós vamos vendo o quanto nós somos pequeninos, quanto nós somos pequenos diante de todo esse universo, quanto nós somos pequenos diante de Jesus e de Deus. E aí nós voltamos os nossos olhos para a Terra e vamos saber que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né, da criação deste nosso planeta. E o homem caminha sobre ela somente há 250 mil anos. Isso vai representar um segundo no relógio biológico da Terra. Foi um trabalho gigantesco para formar e estruturar o nosso planeta. Quando nós estudamos a história, né, nós vamos saber de como que a Terra foi formada, como que vieram todas as fases, né, que houveram até chegarmos neste momento de agora, o quanto foi trabalhoso para Deus fazer e deixar este mundo de acordo para que o homem viesse habitar este mundo. A geologia, os recursos, primeiro a fauna, depois a flora, os primeiros seres vivos,
foi um trabalho de milhões e milhões de anos para que pudesse caminhar sobre a Terra a humanidade. Né? Isso nós aprendemos lá na nossa escola. E há 4,5 bilhões de anos, então, nós temos um espírito responsável por tudo isso, por todo esse trabalho, que dirige essa nave, e o conhecemos por Jesus Cristo. Imagine, então, a responsabilidade que Jesus tem até hoje, né? Porque ele continua no leme da nossa terra. Toda essa responsabilidade para realizar tudo o que houve no desenvolvimento, não é, da evolução do nosso planeta Terra. Foi tudo coordenado por esse ser maravilhoso, esse ser espiritual maravilhoso. E ele nunca deixou nenhum de nós, em nenhum momento, a própria Terra ao abandono. Sempre estava no comando, e está ainda no comando, né? Então, nós podemos dizer que Jesus é o nosso irmão mais velho. E todos nós aqui, ou talvez alguns de nós, quem é filho único, daí talvez não, mas nós temos um irmão mais velho, né, na nossa família. E o que esse irmão mais velho é para nós? É o protetor, é o que nos defende das situações que nós, menores, ainda não sabemos enfrentar. É aquele que intermedia várias coisas para nós, e nós temos um amor, às vezes até mais ainda, por ele ser assim conosco. E então, Jesus é esse irmão mais velho que nós temos, que está à nossa frente há dezenas de bilhões de anos. Jesus conhece paisagens, ambientes e lugares que nós não temos nem em sonho de saber, não temos nem ideia de tal magnitude que ele conhece e que ele vê, que ele frequenta. Aí o Cláudio falou antes sobre o Chico Xavier, e eu vou contar aqui uma historieta que tem no livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, e ele conta que Chico Xavier solicitou ao Espírito Emmanuel, não é, que era o seu mentor: Emmanuel, eu queria entender Jesus e entender Deus. Emmanuel lhe disse: Chico, entenda o seguinte: Deus é o Criador do universo, infinito, e Jesus é o nosso governador do orbe terrestre. Isso é o que basta, meu filho. Não queira entrar numa coisa maior que vai confundir a sua cabeça. Mas Chico, naquele jeitinho dele, né, olhou para Emmanuel e relutou. Mas eu gostaria muito de entender. E Emmanuel disse assim: então, se você quiser entender mesmo, se concentra a partir de agora, e eu vou te levar numa viagem. E Chico conta neste livro, né, que Emmanuel o colocou frente a uma espécie de telão, tipo, para nós entendermos assim, o 3D, 4D, 5D, então, que interage até no cinema, quando nós vamos ver um filme 3D, que é o menor, parece que vem para cima de nós, né, aquela imagem. E começou naquele telão fazer com que as imagens fossem se afastando da Terra. E a Terra foi ficando pequenininha, pequenininha, longe. E ele começou a ver uma constelação de estrelas, gigantesca. De repente, também foi ficando pequenininha, e ele, viajando, começou a ir para o centro da galáxia. E ele cada vez mais admirado. Mas a galáxia também foi ficando longe, longe. E agora um aglomerado de galáxias.
e iam e viajavam pelo espaço. Iam. Em dado momento, Chico, em toda a sua calma e simplicidade, olhou para Emmanuel e disse: olha, eu não aguento mais. Você podia voltar? Porque me deu uma vontade de tomar um café e deitar na minha cama. E o Chico, então, sentiu que foi muito além do seu possível. Ficou fatigado. Imaginem, Chico, com todo o cabedal, não é, de méritos e iluminação que ele teve. Ele ficou fatigado naquela viagem lá no espaço. Então, Emmanuel lhe disse, sabe, quando você pediu para parar naquele aglomerado de galáxias, Deus está muito, muito além disso. E quando você viu a Terra, os planetas, as galáxias, isso tudo é o que o nosso Mestre Jesus opera e comanda. Aí Chico, como ele mesmo diz no livro, se deu conta da grandeza desse espírito, da realeza, da experiência e da superioridade de Jesus. E quem é esse Jesus? Jesus é a reflexão do nosso Pai Celestial. Ele chegou ao ponto maior de evolução do amor incondicional e ele reflete Deus em todos os seus pensamentos, sentimentos e ações. Porque ele vê a Deus, ele conversa com Deus, ele está com Deus. Então, por isso, como diz aqui, ele reflete Deus. Ele se reduziu. Então, agora nós estamos falando deste ser maravilhoso, né? Ele se reduziu em luz. Ele era muito maior, porque nós sabemos da sua grandeza, do seu espírito grandioso, iluminado, maravilhoso. Então, ele se reduziu nessa luz para poder chegar até nós quando ele encarnou aqui na Terra. Por um período curto de tempo que ele ficou, nós sabemos, né? Mas suficiente para plantar a semente da boa nova na consciência da vida de cada um de nós pela fraternidade. E ele foi aqui para nós o amor feito gente. Então, quando ele viu em um determinado tempo que ele necessitava vir até nós encarnado, ele se propôs a vir para realmente deixar para nós humanidade. E como nós dizemos, nós achamos assim, mas aquele povo daquela época era muito relutante, muito mal. Mas aquele povo daquela época éramos nós. Sabiam disso? Éramos nós que estávamos encarnados lá já, porque nós viemos de muitas encarnações. Então, ele achou por bem vir para plantar aquela semente que teria, né, e que frutificaria para nós, por todo sempre. E muitos de nós até hoje ainda não entendemos essa mensagem dele. Jesus é uma entidade suprema nesse nosso universo, de enorme evolução, e nos tem como irmãos, e como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele moldou com as suas próprias mãos o planeta Terra. E tem um especial carinho por nós, a humanidade terrestre. E nós, em vendo a sua história, e o que os seus apóstolos escreveram, porque ele não deixou nada escrito, nós sabemos, eles contam deste ser amoroso e maravilhoso, que amava a todos, não tinha preconceitos. Pobres, ricos, doentes, principalmente os doentes, ele amava e os ajudava. Quando não mereciam ser curados, mas ele amparava, ele dava o consolo.
Então, por isso que diz, ele tem um especial carinho por nós. E Jesus é a síntese perfeita do que um espírito pode chegar na reintegração com Deus. E como nós não temos no nosso vocabulário muitas palavras, né? E também para poder defini-lo, nós só dizemos assim: Jesus é tudo. Então, nesse tudo engloba todas as coisas maravilhosas e melhores possíveis que então nós pequeninos aqui podemos imaginar. Esse é Jesus. Jesus é tudo. A origem de Jesus, a origem dele, desde quando ele veio, para nós é complexo de falar. Porque todos nós, pela lei de justiça, do amor, do Pai Celestial, somos todos originários da mesma forma. Todos nascemos de uma centelha divina que vai cursando os diferentes estágios evolutivos numa escola, num planeta, noutra escola, noutro planeta. Isso é o que a doutrina espírita nos ensina, né? Vocês que já estão aqui dentro, vocês já ouviram, dentro da nossa doutrina, as falas, os estudos que dizem sobre isto, que Deus nos cria iguais, simples, ignorantes ainda das suas leis mesmo, mas para aprender, para evoluir. Jesus, claramente, é um irmão mais velho, mas que passou pelos mesmos ditames das leis universais que nós passamos. Então, ele também foi criado, né, no seu início, por Deus, essa centelha divina, simples, ignorante ainda, e foi para a sua evolução. E foi em frente. E qual, então, é a diferença que existe entre Jesus e nós? Ele fez as escolhas certas, nos momentos certos. Ele fez, olha que interessante isso, ele fez as escolhas pelo todo e não pelo eu. Essa foi a diferença de Jesus para conosco. Ele passou pelas mesmas dificuldades evolutivas que nós, com certeza. Né? Se deparou com o certo, com o errado, com o bom, com o mal. Aqueles dois lados que o Cláudio leu aqui no livro do Torres Pastorino. Mas o entendimento que ele tinha, o empenho que ele tinha, era muito maior do que muitos de nós, ainda que relutamos em aprender e em entender. E com toda certeza, ele passou, então, por todas as dificuldades evolutivas que nós passamos. Mas abriu mão do eu, do seu eu, em prol do nós, há muito mais tempo que nós. Que um dia chegaremos a estar também nesse patamar. Esse é o nosso consolo, né? De sabermos que, por mais que nós erremos no nosso caminho, caímos, levantamos, mas um dia nós seremos Cristos também. Só que, quando isso vai acontecer? Né? Cabe a cada um de nós procurarmos fazer isto mais cedo ou mais tarde. Vai caber a nós. Jesus teve um começo igual ao nosso? Sim, sim. Uma trajetória igual à nossa? Não. Porque ele fez as escolhas certas. E hoje, ele é uma energia perfeita e pura. Porque desde que ele desencarnou aqui na Terra, há 2000 e tantos anos atrás, ele continuou a sua evolução. Ele não parou ali, ele já era lá um ser iluminado, maravilhoso. E ele não parou. Ele continuou a sua evolução, porque a nossa evolução nós aprendemos, né, que é eterna. Então, ele é uma energia perfeita e pura que sustenta a vida numa galáxia inteira.
Jesus é uma consciência absolutamente amorosa, presente, cuidadosa, que está em nós, que somos seus filhos e irmãos. É assim que ele nos tem. Se manifestando através da nossa consciência quando nós permitimos isso. Quando agimos certo, quando seguimos seus ensinamentos, ali ele está em nós. Quando erramos, fazemos as coisas ruins, nós nos afastamos dele. Quando uma pessoa tem um ato de amor, de misericórdia, de benevolência, de fraternidade, ela reflete Deus. E nosso intermediário para Deus é Jesus. Então, nestes momentos, quando agimos desta forma, com misericórdia, com benevolência, com fraternidade, com amor ao próximo, nós estaremos refletindo o querido Mestre. Como ele reflete Deus, né? Nas suas ações, nas suas atitudes. A proposta de Jesus é criar o caminho para a felicidade que, através do amor maior, como ele pregou tanto quando esteve aqui, através da fraternidade. Então, quando ele se depara com uma raça como a nossa, que demora muito para acordar para a verdade, o trabalho para ele é muito mais complexo a fazer. E por isso ele encarnou entre nós. E foi só uma vez. Tem muitos que dizem aí que ele veio como o Zoroastro, que ele veio como fulano de tal, agora esqueci os nomes. Mas não, ele veio uma única vez e veio deixar e demonstrar as leis de Deus. E nós somos, sim. Infelizmente, gente, uma humanidade muito rebelde, muito renitente. E não teve outra solução, ele teve que vir até nós. Teve que vir encarnar. E aí nós sabemos o desfecho, né, disso tudo. O que aconteceu com ele? Crucificaram-no, dizendo, não é, que ele era um farsante, um mentiroso, um mistificador, e tanta coisa boa que ele fez por nós. Jesus é filho de Deus, como dizem. Sim. Mas filhos de Deus somos todos nós. Mas sem dúvida, por mais que nós nos esforcemos, nunca houve e nem haverá na Terra um ser espiritual da hierarquia desse Jesus. Né? Muitas das coisas das quais Jesus fez e falou não foram relatadas nos evangelhos oficiais. Porque quando foi compilada a Bíblia, foi propositadamente feita uma Bíblia para criar a imagem de um Jesus fraco, depressivo, amoroso, sim. Maravilhoso, sim. Mas que trazia uma imagem de dor e de tristeza. Por isso aquele Jesus crucificado naquela cruz para passar para as pessoas que ele era triste. E as pessoas, quando olhavam, também ficavam tristes. E por que isso? Porque é bem mais fácil comandar pessoas pela dor do que vitimizados, do que pela expressão do amor. Então, naquela época, as igrejas poderiam manipular melhor as pessoas se elas estivessem tristes e deprimidas. Colocar, né, aquilo tudo que elas queriam que fosse feito. E elas escondiam, então, muitas verdades. Porque o amor expande e a dor fecha. Então, é por isso que eles faziam esse Jesus triste. Jesus falou, se vocês compreenderem o que eu estou ensinando, irão ao Pai através do meu exemplo de alegria, compartilhamento, fraternidade, falta de preconceito, amor ao próximo. E ele viveu entre nós feliz. Ele era feliz.
Vocês, por acaso, ultimamente até tem acontecido, mas antes, viram alguma imagem de Jesus sorrindo? Vocês já olharam em algum livro, algum quadro, Jesus sorrindo? Não tem. Sempre ele está, né, sisudo, ou, mesmo ali, essa expressão maravilhosa que ele tem de amor, aqueles olhos que transpassam para a gente tanto amor, mas não está sorrindo. E ele era feliz, ele sorria, ele brincava. Ele brincava com as crianças. Não era aquele, a gente imagina, né? Não, Jesus era assim, engessado, só falava e dizia as coisas. Não. Ele era muito feliz, porque ele estava ao lado dos seus filhos e irmãos, como dissemos. Ele escolheu vir, de boa vontade, não foi imposto para ele vir. Mesmo que ele tenha tido uma dificuldade enorme no perispírito dele, a modificação para ele poder habitar um corpo humano aqui na Terra. Foi o que aconteceu. Ele tinha todos os motivos para se sentir mal. Uma psicosfera pequena que ele encontrou, seres que não compreendiam o que ele fazia, o que ele falava. E ele disse claramente numa frase que nós vamos ver lá no Evangelho: se eu falo das coisas da terra, vocês não entendem, não me entendem, como eu vou falar para vocês das coisas do céu? Né? Nós lá, a humanidade renitente, a humanidade teimosa, que não aceitava. Mas ele veio por nós, sim, não para morrer na cruz e nos salvar pelos seus sofrimentos, como muitas religiões dizem, não é? Que Jesus morreu e pagou os nossos pecados. De forma alguma. Ele veio por nós, não para morrer na cruz, mas sim para nos ensinar a nos salvar. Esse foi o objetivo que ele teve ao vir para cá. E sempre ele viveu com um sorriso nos lábios, no olhar. A aura dele era tão intensa, tão expandida, que quando começava a falar, o mundo se iluminava. E nós temos, às vezes até passam em filmes sobre Jesus, na época de Páscoa, muito que falam. Ele está no Sermão da Montanha, né? Em cima de um monte. E ele de lá ele falava, havia milhares de pessoas. E vocês sabem que todas as pessoas conseguiam ouvi-lo. Mesmo aquela que estava a quilômetros de distância. Ele falando lá onde ele estava, elas ouviam. Pelo fato dessa aura tão expandida que ele tinha, que era sentida a quilômetros de distância. Tanto era esse poder que ele tinha. As curas também que ele fez, quantas foram à distância? Nós sabemos, né, pelos relatos do Evangelho. Mas as pessoas precisavam, naquela época, nos dar uma imagem do Jesus triste, acabrunhado, porque a dor nos torna frágeis, a dor nos torna mais vulneráveis. Então, manipularam a sua vida de forma a esconder muitas das suas passagens, das suas vivências, muitas coisas. A sua infância, que foi maravilhosa, de quando ele saiu da família e foi fazer um giro pela Índia, pelo Tibete, voltou para a Pérsia e trabalhou junto aos essênios. E realmente muitos se perguntam, o que aconteceu durante a infância de Jesus e até os 33 anos? Que daí parece que ele apareceu do nada, né? Para realmente assumir o papel que ele tinha vindo fazer. Mas foram escondidas essas informações. O aprendizado, a finalização da expansão consciencial que ele precisaria para exercer a sua missão. E muitas das coisas que nos ensinou não estão nos evangelhos, nem nos apócrifos que foram depois descobertos. Quantas coisas de sua vida que não tivemos acesso. Mas, com certeza,
um dia virá que nós possamos conhecer essas verdades sobre ele. E eu vou dizer a vocês, vou confessar uma coisa. Jesus é um extraterrestre. Vocês sabiam que ele é um extraterrestre? Realmente, como todos nós somos extraterrestres. Porque nós viemos de etapas reencarnatórias em outros mundos. Nós viemos de outros mundos para cá, né? Vivenciando essa nossa evolução. E o mestre não é originário do planeta Terra. Jesus moldou o planeta Terra. E como é que ele pode ser terrestre? Desde o início, né? Como dissemos antes. Toda a trajetória evolutiva dele foi em outros mundos, que sabemos existem, inúmeros, incontáveis, porque não é só a Terra que é habitada. Lê do engano a alguém que pense dessa forma. Então, o mestre tem origem cósmica. É um ser espiritual de um grau elevadíssimo, ao qual Deus deu a incumbência de nos cuidar, de nos zelar, como suas ovelhas, como ele mesmo disse. Não é? Lembra aquela passagem do pastor e das ovelhas, que ele deixaria todas as 99 das 100 ovelhas e iria buscar aquela que estava desgarrada. E disse mais que não nos abandonaria jamais. Então, quando nós vemos, olhando agora, nesse contexto que estamos vivendo, no mundo de agora, que nós vemos tudo errado, parece. Tudo distorcido, parecendo um caos, ou um caminho, ou a caminho, né, de acontecer o caos. Não está à deriva o nosso planeta de forma alguma. Jesus está no leme. Está tudo sob o seu controle. E somos nós, mais uma vez dizemos, essa humanidade rebelde, que temos que entender a mensagem, a sua mensagem, a mensagem que ele deixou, e colocá-la em prática para que esse nosso mundo seja melhor. E aí nós pedimos a Deus, né, quando oramos, Deus, afaste o Covid, afaste as doenças, né, deixe-nos em paz e com saúde. Essas são as nossas orações. Mas esquecemos que parte de nós a maneira de melhorarmos isso, de sermos melhores, de estarmos melhores. Então, depende de nós para que esse mundo seja melhor. Então, vamos olhar para Jesus, não aquele na cruz. Esqueçamos aquela cruz. Quando nós vermos, vamos dizer assim, não, ele não está aí, de forma alguma. Sem vida, martirizado. E sim, este ser maravilhoso, iluminado, um Cristo, a quem Deus deu a incumbência de zelar como um anjo por nossas vidas e espíritos que somos criados por Deus, nosso Pai Celestial, da mesma forma como ele foi criado. E é tão bom sabermos que essa nossa doutrina maravilhosa nos ensina e nos faz compreender por nós mesmos tudo o que nós precisamos fazer para sermos melhores e para podermos evoluir e chegarmos um dia a sermos esses Cristos que nós falamos. Né? Porque Deus é justo, é maravilhoso, é bondoso. Ele dá as oportunidades iguais para todos nós. Não pensem que Jesus foi um privilegiado. Não. Ele somente acordou mais cedo, né? Procurou ser melhor e aprender mais cedo. E aí ele teve uma evolução vertical. E nós vamos indo assim, né? Um pouco para cá, um pouco para lá, subimos mais um degrauzinho, para cá de novo, para lá de novo, e vamos indo assim. Quanto tempo? Quantos anos? Quantos séculos? Ou quantos milênios até nós podemos dizer.
Então vamos sempre lembrar, gente, desse Jesus querido, e que nós não precisamos intermediários para falar com ele, não. É só nós entrarmos dentro de nós mesmos e solicitarmos a Jesus esse apoio, esse cuidado. Não precisamos fazer orações enormes. Tem até uma história que Chico conta, ou foi Divaldo, agora também não lembro bem direito, que existia um pobre coitado, um mendigo, que ele ia todo dia à igreja. Ele não tinha nada para si, simplesmente um cobertor, uma roupinha que ele usava. E chegava na igreja e olhava lá para o Cristo e dizia: oi, Jesus, eu estou aqui. E ficava a olhar Jesus, com lágrimas nos olhos, e as pessoas saíam de perto, nem queriam chegar perto, porque ele tinha um mau cheiro, era um mulambo, e ele saía. E foram muitos anos assim, muitos anos assim. E ele chegava e dizia: oi, Jesus, eu estou aqui. E aí, o dia que ele partiu, que ele desencarnou, quem veio recebê-lo? O próprio Jesus. E olhou para ele e disse assim: oi, Zé, eu estou aqui. Então, vocês pensem, que ele nos ouve, está conosco sempre, nos atendendo, nos amando, nos puxando até para o melhor, dizendo: venha, meu irmão, venha, meu irmão. E muitas vezes nós não ouvimos. Então, que realmente nós possamos estar com ele, lembrar que ele é esse ser maravilhoso e está aqui pertinho de nós. Eu agradeço a vocês, desculpem qualquer coisa, mas que nós possamos realmente, ombreados, irmanados, caminharmos juntos dentro de uma casa espírita como essa, que somente nos ensina o melhor e tudo que é de bom para o nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso entendimento do que somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos e o que devemos fazer. E Jesus é o nosso mestre maior. Que assim seja. Muito bem, obrigado, Jussara. E muitos ainda acham que a doutrina espírita sequer é cristã, O tanto que nós veneramos esse ser iluminado e não o temos na conta do Deus que alguns professam por aí, mas o temos na conta do Deus também. Esse Deus que também cada um de nós o é na sua caminhada, primeiro em D minúsculo e depois em D um pouquinho maior, em maiúsculo somente Deus o Pai, Mas nós agradecemos a nossa irmã pela sua fala, que vem enaltecer a figura do Cristo, nessa hora que com certeza muito mais nós contamos com Ele, precisamos dEle, nestes dias de desafios hercúleos, e que muitas vezes nos acometemos da tristeza, do desânimo, do desfalecimento, da desesperança, e não deva ser assim. Nós precisamos acreditar, como a Jussara disse, que Ele está por nós, que não nos abandona jamais. Por isso, eu convido a todos para que possamos agradecer nesse momento que também o do nosso passe coletivo. Eu convido a todos, em primeiro lugar, que agradeçamos pela oportunidade de hoje estarmos aqui, quando tantos o desejariam e partiram, ou se acometem de uma doença, de uma impossibilidade qualquer, e não estão aqui como em qualquer outra igreja, de repente professando, aprendendo, refletindo, crescendo, se iluminando,
Muito obrigado, Jesus, pelas tuas bênçãos que são tamanhas em nossa vida. Muito obrigado, até mesmo por estes dias desafiadores, porque são necessários ao nosso próprio aprendizado, crescimento, nos cerceando muitas vezes disso ou daquilo, por necessidade expiatória, provacional, e assim temos caminhado, com certeza, sob o que o Senhor acha de melhor para nós, porque temos ainda a visão muito obtusa, muito pequena em relação às coisas da vida, o que verdadeiramente é melhor para nós, mas o Cristo não. Através da sua providência, da sua equipe de milhares de colaboradores pela terra fora, nos orientando, nos conduzindo, nos amparando para o que de melhor possa acontecer com cada um de nós, ainda que seja sob os nossos olhos uma situação difícil. Se nos apresenta, se nos chega daquela forma, é porque é o mais importante, é porque é o melhor. Por isso, mais uma vez, nós temos que agradecer. Muito obrigado, Jesus, mas não podemos nos furtar também, na condição de tão necessitados que somos todos, de pedir: abençoa-nos, auxilia-nos, encorajando-nos a continuação da nossa caminhada, por mais esses dias que nos compete peregrinar na face da terra, nessa estrada muitas vezes de espinhos, de pedras que nos machucam os pés, mas que depois dessa hora, como lemos ainda há pouco, depois da dificuldade, com certeza seremos agraciados por dias mais fáceis, mais tranquilos, colaborando um pouquinho que seja na nossa inferioridade ainda, por esse mundo melhor, pela construção desse mundo de regeneração que tanto sonhamos, como diz no Evangelho. Esse estado de coisas no mundo de regeneração é como se fosse um descansar depois de uma tormenta, depois de longos dias de sacrifício, e nós já temos caminhado pela terra talvez há milhares de anos, apanhando bastante, porque temos errado muito, porque temos nos equivocado bastante. Então é necessário a reprimenda, a reeducação, o reaprendizado. Por isso Jesus nos ampara. Se possível, nos permita a saúde do corpo, mas acima de tudo o equilíbrio psicológico, espiritual, para que, se ainda enfermos, tenhamos a pacificação espiritual, tenhamos o entendimento de que tudo isso é uma passagem, de que tudo isso é um momento sequer na nossa caminhada evolutiva, que tudo isso é um raio, que tudo isso é uma hora tão fugaz perante a nossa eternidade, para a qual gravitamos, buscando sim uma maior felicidade, uma maior plenitude de paz. Ampara, Senhor, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Ampara o lar de cada um de nós, a fim de que se faça ali um ninho de tranquilidade, de refazimento energético, para que quando voltamos do nosso trabalho, da nossa labuta, encontremos ali um recanto de paz. Ampara, Senhor, o nosso dia de trabalho, para que possamos, ao levantar, dizer:
Obrigado, Senhor, porque eu tenho onde ganhar o meu sustento. Obrigado, Senhor, porque eu tenho desafios a provar hoje. Obrigado, Senhor, porque eu posso ser digno do meu suor. Permita, Senhor, que voltemos aos nossos lares em paz, sob a tua guarda. Aqueles que tiverem trazido a sua água para fluidificação, concentrem-se nesse momento, nesse recipiente. E acreditem que a providência divina está ali a colocar o lenitivo, o remédio, a energização específica para cada um de nós, nos trazendo mais alívio, controlando a nossa ansiosidade, controlando a nossa psique, a fim de que nós estejamos um tanto mais pacificados, tranquilizados, luarizados. Que Deus nos permita as suas bênçãos através da paz e da sua proteção. Que assim seja. Muito obrigado e uma boa noite a todos.